é o medo de perder o Grenal. Então o que tu faz? Tu preserva antes para chegar mais forte no Grenal. O Inter tem 4 pendurados. Eu tô muito curioso como é que vai ser a escalação hoje. Se eles vão jogar ou não. Que isso também dá indício se o Cudê tá pensando no Grenal ou no Corinthians. Porque tem que ganhar do Corinthians. Primeiro porque é um jogo em casa. Vai ter um clima muito interessante em Floripa. Para um torcedor que mal vê o Inter, vai ter gente lá que vai ser a primeira vez que vai ver o Inter na sua vida. O Inter tomou alguns cuidados lá que é importante a gente citar. O Inter, por exemplo, a gente sabe que Florianópolis tem muito torcedor do Corinthians, né? Sim. O ingresso pro torcedor do Corinthians é R$300. Assim, enfim... talvez tenha a reciprocidade em São Paulo, mas é que o mais importante hoje são os 3 pontos. Então, eu sei que tô falando um monte de coisa óbvia. A única coisa não óbvia que eu tô falando é o seguinte: tá, mas tu tá contando com uma vitória depois daquela partida patética contra o Vitória, exatamente por causa da partida patética contra o Vitória, porque é patético. Perder pro último do campeonato é patético sempre. Sempre é patético. É por causa disso que eu acho que o Inter hoje tem que dar um tipo de resposta. Vai estar na frente do seu torcedor. A chegada no Hotel Majestic já foi muito legal, né? Já foi muito carinhosa com o clube, né? E com os jogadores. Então eu acho que vai ter um clima de um mini Beira-Rio no Orlando Scarpelli hoje, no estádio do Figueirense, e que isso, com o fraco Corinthians, né? Enfim, hoje estava vendo um número interessante. O Yuri Alberto tem o mesmo número de gols que a trinca de ataque do Inter. Sozinho. Ener Valencia, Borré e aliás, é o ataque do Corinthians o setor mais perigoso de um time tão frágil. Ele tem o Yuri Alberto e ele tem um ponta chamado Wesley que é muito driblador e que, na ausência de um Bustos marcador, porque ele apoia bastante, o Corinthians muito certamente vai usar o Wesley como a sua válvula de chegar na frente, que tem drible e conclusão. Eu não dei nenhum elemento tático na escalação para esse sentimento, né? Foi só anímico. Sim. Anímico, porque foi muito ruim de ver o Inter contra o Vitória. O Inter não querendo, o Inter desorganizado, sabe? Aquele final de partida melancólico. Mais um gol da Hungria. A Hungria empatava, mas foi impedido. Estava mesmo. Enfim, então, Pedro, esse é o meu sentimento. É muito mais de dar uma resposta imediata, né? E vencer o Corinthians, para chegar mais leve no Grenal. Um pouquinho mais leve. E melhor na tabela, né? O Inter vai para 14 pontos. Esse é o risco que o Grêmio corre, por exemplo, lá. Porque o mesmo Inter que jogou tão pouco e agora precisa dar a resposta trazida pelo Potter, é o caso do Fortaleza, que no ano não tinha tomado 5 de ninguém. Não sei se tomou 5 alguma vez com o Vojvoda de treinador. Não, certamente. E como com tomou ele, no domingo, ele tem que responder imediatamente na quarta-feira. Que tem time que eu tenho que fazer, né? No 10 contra 10, ele tomou 3. Mas no placar final isso... Não, sim, depois com 2 a menos, aí o 3 virou 5. E Léo, tem uma frase do Garrinha que eu gosto muito, né? Não, mas eles estão motivados. Não, vai perder motivado. Né? É maravilhosa a frase, né? É que o Inter tem mais futebol que foi apresentado no Barradão. Mesmo, assim, o Inter tá desfalcado, sem os melhores jogadores. O grupo do Inter que estava no Barradão é disparadamente melhor que o grupo do Vitória, que estava no Barradão. O primeiro tempo do Inter, Potter, foi inexistente, né? Inexistente. E Léo, teve um momento no primeiro tempo, 38 em diante, que o Inter domina a partida, lembra? Quando o encontra o caminho lá do lado esquerdo. Quando o Johan vai lá pro cantinho, exatamente. Mas assim, a partida vira do Inter, eu pensei, bom, vai botar agora o Wesley, que tá num grande momento, vai virar o jogo. Né? E aí começa mais ou menos o segundo tempo, e aí o Wesley entra. Um gol, lembra? O Vitória perde o gol que o Fabrício faz uma defesa com o pé. Isso. O segundo tempo não foi ruim, Maurício. O segundo tempo do Inter foi bom. Foi péssimo. E o jogo era pra ter sido empate. Aí foi aquele. Eu acho que o Léo tá comparando assim, o Inter melhora no segundo tempo. Aí é o que disse o Cudê. Ele disse que provavelmente os primeiros 45 minutos foram os piores que ele viu do próprio Inter. Mas eu não tinha como piorar. Eu não vou aceitar que o segundo tempo foi muito bom. Ele foi melhor em relação àquela porcaria do primeiro tempo. Eu não disse que o segundo tempo foi muito bom. Eu disse que o Inter foi bem no segundo tempo. Tu disse sim. Disse que foi bom. Foi bom o segundo tempo. Poderia ter virado o jogo. E o jogo era pra ter sido. Tanto é que o Vitória é tão frágil que o Inter melhorou um pouco, colocando os titulares, colocando jogadores que elevaram a régua. E o jogo era pra ter sido 1-1, porque o pênalti é um erro. Mas é que aí tu tá pegando tudo bem. Porém, César, o jogo quase foi... Por 1 centímetro o jogo não foi decidido no primeiro tempo. Em 2-0 que matava o jogo, né? É que nós só estamos discutindo isso, mas quem mereceu ali ganhar o jogo
Foi o Vitória. O Fabrício no segundo tempo, o Fabrício no segundo tempo, ele tem uma baita defesa, né? Esse que tava 1x0 Vitória. Isso, 1x0 Vitória. Faz 2 E quem mudou, eu acho que de verdade a vida do Inter foi o Gabriel Carvalho, que entrou e consegue dominar e girar, dar o passo pra frente, algo que o Thiago Maia e o Arangues não fizeram. Eles são verticais. Aliás, o Arangues, que é um baita jogador, eu nunca vi jogar tão pouco como nessa partida. Ele errou tudo. E esses dois jogadores, Thiago Maia e o Arangues, se eles não jogarem e derem passe, não funciona o modelo. O Thiago Maia também tá jogando horrível. Mas o Thiago, ele jogou bem contra o Criciúma. Tu acha? Contra o São Paulo. Com São Paulo, em Criciúma, desculpa. Eu sou um defensor do Thiago, que a contratação tinha que acontecer. Mas ele está jogando muito lateralmente. O volante tem que empurrar os homens que estão à frente. Guerra, hoje joga o melhor volante do Inter. Hoje joga o Fernando. Ele foi poupado no Barradão para jogar hoje, né? É óbvio. Então joga o Fernando. Isso já tem uma série de bola muito melhor pro Inter. O Arangues vai jogar no lugar dele. Certo? Ele vai reforçar. Isso. A ideia de 2 pontas... O Alário vai jogar. Acho que o Inter tem que jogar. O Wesley vai jogar porque foi preservado no Barradão. Né? Preservado entre aspas, sim, né? Pra mim, preservado é ficar em casa. Mas ele foi preservado, jogou menos, né? Do que ele deveria jogar. Então vai jogar também. O Wanderson joga, ele reforça o meio campo. Eu tenho algumas dúvidas para colaborar com esse sentimento que eu tô de dar uma resposta ao torcedor por um momento ruim que o Inter vem atravessando. Porque depois a gente não teve bom futebol, né? O Wanderson é um pequeno fenômeno também, né? Porque ele tenta o drible, ele tenta passar. Segundo meu pai, um atacante inofensivo. Ele é um cara que ele funciona taticamente, mas assim, na outra parte, que é a parte de ser atacante e driblar, o Wesley chegou e passou por cima dele porque o Wesley vai. Faz gol, vai pra cima, tenta o drible. Às vezes, mais corajoso. Às vezes parece que falta pro Wanderson ambição. Teve uma hora que ele corta pro meio no Barradão e ele olha pro lado já. É isso aí. Eu comentei com o Maurício. Ele olha pro lado assim, mas olha pro gol e dá um bago no gol. Tinha um marcador, era 1-1. 1-1. Ele consegue abrir o espacinho pra bater na direita. Sabe? Então, claro que isso é falta de... Tá botando de lesão, enfim. Mas é falta também de acreditar naquilo. Porque o Wanderson, quando chegou, apresentou futebol de altíssimo nível. Que levou o Inter a gastar o dinheiro que gastou pra ficar com ele. Exatamente, sabe? Então falta confiança. Então, eu sei que ele no ano passado fez pro Cudê um trabalho, entre aspas, sujo de marcação. Eu sei que ele teve que doar o lado ofensivo dele para o time ficar equilibrado defensivamente, para liberar mais o Alan Patrick, e a ideia deu certo. Se não tem falhas individuais contra o Fluminense, o Inter tá na final da Libertadores. Claro. Deu certo a ideia. E seria campeão porque é muito melhor. Não sei se seria campeão, mas chegaria na final, viveríamos aquilo tudo no Maracanã. Enfim, mais um mês de angústia pro César na vida dele, né? Enfim. Isso é importante. Só que ele perdeu isso, Pedro. Lá no Barradão, tu cortou pro lado, tu bate a gol. Daqui a pouco ela vai entrar e tu ganha confiança, sabe? O Maurício não chuta gol faz uns 6 meses já. E nem chutará mais. Mais ou menos um meio ano, tá indo no Palmeiras. Chutará no Palmeiras agora. E aí lá no Palmeiras, curiosamente, vai começar a chutar, Denão. Não, aí é tudo na gaveta. O Inter, na verdade, ele tem que jogar. Esse jogo ele tem que jogar em função do Alário. Ele tem que desenhar um time, eu acho que os 2 ponteiros do centroavante também por isso. Para jogar em função do centroavante, porque o Alário não é um cara como o Borré, o Valência, ou quando joga Valência e Alan Patrick, se movimenta. Ele é mais sabe concluir. Não, ele sabe jogar, ele tá longe de ser aquele centroavante aí, enfim. Mas ele é um cara mais de área, então ele tem que ser municiado. Sempre que mas ele é cabeceador, ele tem bom cabeceio. Ele tem bom oportunismo, tipo aquele gol que ele fez no Granal. Ele entrou, deu uma bola, ele deu um tapinha na bola. Pedro, os 2 últimos, lá em Em Caxias contra o Delfim e no Tomanhapa. Uma bola pra ele no jogo. Ele fez o gol. Uma. Sobrou 2, pra não dizer, que uma teve uma no primeiro tempo, lembra? Bem partido do goleiro. Que foi um rebote rápido, assim, que era difícil de tomar uma decisão, mas...